Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, estamos no ar, é o Teoria de Tudo. 19 graus a temperatura, chuva forte, né? Choveu toda a noite e segue chovendo, não é? Alerta de alagamentos, de riscos, enfim. Precisamos encontrar a solução para esse nosso cataclisma, não é? Ambiental, que, aliás, não afeta só aqui. No Rio de Janeiro, a sensação térmica é de 50 graus, e assim nós vamos vivendo nesses disparates ambientais, esquecendo, né, que nós temos uma grande parte nisso tudo. O Teoria de Tudo tem o apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET, CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, a Ana Pregadier, Mentoria, né, meu primeiro livro, uma galera toda esperta, muita gente conosco aqui, o Bangu Pub e Restaurante, Academia Motivida, muito obrigado a toda essa turma, estamos na edição de número 510, ao infinito e além. Teoria de Tudo que começa segunda-feira, lembrando que nós estamos também no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e também na TV Caxias, Canal 14 da NET. Você pode curtir os nossos vídeos atemporais, são mais de 510, considerando também mais de 200 edições do Resenha Pop e outros entretenimentos que nós temos para que você possa também, junto conosco, em busca da razão perdida, pensando melhor, tentando ser feliz. Vou quebrar um pouquinho o protocolo ao longo deste programa, antes dos destaques do dia que marcam o Brasil e o mundo ao longo da história, você que nos vê no futuro, vamos convidar aqui o nosso entrevistado primeiro de hoje, porque acontece muita coisa na cidade e uma das maiores feiras do mundo, não é? E a maior do Brasil, a segunda-feira do Grafeno, já está acontecendo. E o Antônio Feldman, jornalista, nosso amigo, faz parte também desse movimento, não é, de transformação energética. A Electric Move, por exemplo, 2024, ganha dimensão nacional. Ele vai falar sobre isso. Faltando exatamente um ano para a próxima edição, a Electric Move 2024 vai ter a marca de um evento nacional, a primeira edição da Mostra de Veículos e Mobilidade Elétrica, realizada no início de setembro, no Centro de Eventos da Festa da Uva, já colocou Caxias do Sul e a Serra Gaúcha como referência nacional em eletromobilidade e sustentabilidade. Esse é o nosso tema. Eu vou trazer o Antônio Feldman aqui para a tela, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, não é? Bom dia, Toninho, tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a ti, bom dia a todos que nos assistem neste início de semana, uma semana, um feriado no meio, mas uma semana para nós em Caxias, como estava antecipando aí, importante, porque nós temos, e daqui um pouco vou estar me deslocando lá para a Universidade de Caxias do Sul, para a abertura da segunda-feira do Grafeno, a universidade que também, de Caxias do Sul, é uma referência nesse material, que é um material do futuro, do presente, mas um material que certamente começa a ser aplicado em muitos produtos, em muitos dos produtos do nosso dia a dia, que a gente vai começar a ver o grafeno, que é um produto revolucionário, inovador, que vai começar, sem dúvida, a estar em escala industrial logo, logo, e a Universidade de Caxias do Sul, nesses 2 dias, hoje e amanhã, vai estar apresentando a comunidade de Caxias do Sul. A entrada é gratuita, é importante também, acho que as pessoas participarem, conhecerem aquilo que a gente faz aqui, aquilo que a nossa universidade está oferecendo, mostrando para o Brasil, para o mundo. Devemos estar hoje aqui com a presença do governador, da ministra da Ciência e Tecnologia, para prestigiar esta feira, que acontece hoje e amanhã, lá na Universidade de Caxias do Sul. E é uma alegria estar aqui para conversar contigo sobre os preparativos que nós já começamos para a segunda Electric Move, a nossa feira, nossa mostra de veículos e mobilidade elétrica, que aconteceu esse ano em setembro, e no ano que vem nós vamos realizar nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro, na Festa da Uva, certamente uma segunda edição muito mais abrangente, como a gente já está prevendo, que vai ter uma dimensão nacional, porque já temos muitas empresas e muitos
interessados em nível nacional para estar aqui em Caxias do Sul em novembro do ano que vem, para essa segunda mostra de veículos e mobilidade elétrica, que vai acontecer, então, no Parque da Festa da Uva em novembro do ano que vem. A tendência é claro que isso vai avançar muito, e aí já se vê, né, de uma edição para outra, essa perspectiva de crescimento, Toninho, no sentido de que eu acho que o maior desafio da nossa atualidade é essa transição energética, né? Isso que você fala muito, né, com certeza, e nós, aqui no Brasil, somos privilegiados em relação a outros países. Nós temos uma matriz energética que chega a mais de 80%, uma matriz energética sustentável, de energias limpas, como a gente diz, que é a hidrelétrica, a energia solar, a energia eólica e outras como, por exemplo, o hidrogênio, né, e o etanol. Somada todas essas possibilidades, nós vamos a quase 90% de possibilidade de essas energias estarem sendo utilizadas para a indústria, né, para a mobilidade, e nós trouxemos já esse assunto para debate na primeira Electric Move. Tivemos 2 dias de palestras que realmente foram muito importantes, trouxemos e tivemos muitos especialistas, e vamos ter muito mais, e vamos reforçar isso no ano que vem, porque a gente abriu aqui o programa também, e estou anunciando que nós tivemos uma noite de muita chuva, calor recorde lá no Sudeste, no Nordeste, a mais de 50 graus, chuva, desastres também, né, em função do nosso clima, do nosso tempo. Isso tudo tem a ver, com certeza, aquilo que nós estamos tirando do planeta, aquilo que nós estamos fazendo com que a natureza ela dê a sua resposta e os seus sinais e os seus alertas. Meu pai sempre dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci, Miguel. Dizia que o Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Tudo que tu faz contra ela, ela cobra a fatura, digamos assim, né? Tudo volta-se contra nós. Então, a questão, por exemplo, dos combustíveis fósseis, gasolina e petróleo e óleo, né? A gente precisa ter alternativas. A gente não significa dizer que a eletromobilidade é a solução de tudo e agora nós vamos deixar de usar os combustíveis fósseis como a gasolina, como o óleo, para se tornar em 2, 3 anos 100% elétrico. Mas nós precisamos, sim, avançar nessas pesquisas, na inovação e na utilização dessas energias limpas. Por exemplo, a eletromobilidade, os carros elétricos, a moto elétrica, a bicicleta elétrica, é uma alternativa, sim, como é também, e muitos especialistas defendem, que é a questão do hidrogênio, que ainda é muito caro, mas é uma energia que também vai avançar e vai ser utilizado muito para a mobilidade, seja para caminhões, seja para ônibus, seja para carros. E nós temos, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, e isso a gente pôde ver na Electric Move, que a gente realizou a mostra lá na Festa da Uva no mês de setembro desse ano, e nós vamos ver certamente no ano que vem, muitas ações, muitos projetos, muitas empresas aqui de Caxias do Sul já com protótipos e já trabalhando muito sério. Claro, a gente fala sempre Randon e Marco Polo, né? A Marco Polo está com os seus ônibus 100% elétricos, já circulando pelo Brasil, em muitas cidades, já lá circulando o ônibus elétrico. A Randon já tem os seus caminhões com tração de 25% elétrico, que são ESIS, que são os caminhões e os eixos elétricos produzidos, né, pela Randon Corp, pela Suspensis, que já começam a circular, que não é 100%, mas já é uma tração auxiliar elétrica para os caminhões pesados. Então, nós temos caminhão, outros protótipos sendo construído e sendo trabalhado aqui em Caxias do Sul, carro elétrico aqui em Caxias do Sul, a van elétrica. Então, nós temos uma série de empresas que estão trabalhando, estão desenvolvendo produtos, estão desenvolvendo pesquisa, inovação nessa área da eletromobilidade, que nós vamos mostrar para o ano que vem. E a novidade é que nós mudamos o período, que esse ano foi realizado em setembro, Miguel. Ano que vem, sim, então, para marcarem aí nas suas agendas,
dia 7, 8, 9 e 10 de novembro, no Parque da Festa da Uva, 2024, entrada franca gratuita, a segunda Electric Move, a mostra de veículos, mobilidade elétrica, mas também muita palestra, muito conhecimento sobre a questão das novas energias, as sustentabilidades, energias renováveis, energia solar, né? Temos parceiros nessa área também da energia solar, como a Serrana Solar, que faz com que mostrar que o quantos benefícios que se tem, né, de você, seja na sua casa, você que é microempreendedor, empreendedor, empresário, de ter na sua empresa a energia solar que acaba tendo uma economia de energia de cerca de 90%. Então, imagina também isso tudo que vai estar sendo na Electric Move. Isso, exatamente, né? Dentro dessa ideia, para a gente concluir, pelo menos, assim, essa parte dessa pauta que é antecipada, não é no sentido de que nós precisamos ter urgência, não é? Então, tudo que nós fizermos com prudência agora vai ser para corrigir um tempo perdido. O Brasil, não é? Como tu sabe, tu é jornalista, Toninho, perdeu o trem da história no pró-álcool. Então é importante, não é, hoje com internet, com lideranças, não é, mundiais, que é possível através, né, dos streams, trazer o conhecimento, estruturar isso e manter isso, né, com expertise também, não é, social, e até mesmo no traquejo político que vocês têm, no sentido de fazer essa estruturação configurada para que funcione realmente na economia do país, é um grande desafio, e vocês estão de parabéns por isso. Eu acho que também é uma oportunidade que nós estamos tendo de mostrar para o Brasil aquilo que nós fizemos aqui em Caxias do Sul, nosso setor produtivo, nossos empreendedores, empresários, trabalhadores, né, que estão realmente promovendo grandes transformações a partir do trabalho que é feito aqui, que muitas vezes a gente não conhece. Então, o nosso primeiro objetivo é realmente mostrar, e São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, estão olhando para nós e reconhecendo. Puxa, realmente, Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul, é sim um grande polo, né, produtor de tecnologia, de inovação, de transformação energética, de soluções para a mobilidade que não seja aquela tradicional, mas soluções inovadoras de produtos como o grafeno, que nós vamos ver agora 2 dias aqui em Caxias do Sul, na Feira do Grafeno, que está começando hoje na Universidade de Caxias do Sul, como na eletromobilidade, no transporte pesado, no transporte coletivo, no transporte individual, carros, motos, vans, produção caxiense, de gente daqui fazendo realmente, dando a sua contribuição, fazendo a sua parte para a gente ter um mundo melhor, mais sustentável, e é isso que nós vamos mostrar com mais intensidade, e agora, certamente, também buscando e trazendo, e vamos ter muitas empresas, expositores do país todo, do Brasil, aqui em Caxias do Sul, ano que vem, em novembro, nessa segunda mostra de veículos, mobilidade elétrica, sustentabilidade, a Electric Move, que vai acontecer, então, em novembro do ano que vem, aqui em Caxias do Sul. Começamos a preparar com um ano de antecedência, com certeza, para fazer mais um grande evento que vai estar não apenas no calendário aqui local, regional, estadual, mas no calendário nacional. Obrigado, Antônio Feldman, jornalista, falando também sobre a Electric Move, e até a próxima. Vamos falar mais sobre esse assunto, com certeza. Com certeza. Obrigado pelo espaço, um grande abraço, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe. Legal, igualmente. Um abraço. A teoria de tudo, um rápido intervalo, já voltamos. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma... Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. A primeira regra da mesada. Primeira regra é: nunca dê um valor maior do que a criança sabe contar. Porque não adianta, gente. Se ela não sabe, se ela só sabe contar até 10, não adianta você dar R$50, porque ela só consegue alcançar o raciocínio até 10. Então, siga essa primeira regra.
Só dê uma mesada dentro do valor que os seus filhos sabem contar. As crianças gostando de planejamento financeiro? Sim, gente, é possível. E aqui, ó, o livro A Flor que Dançava, a história do planejamento financeiro de uma criança, é um livro de educação financeira, onde as crianças vão viver uma aventura, uma história da Daniela, que ela quer muito realizar um sonho, e a partir desta aventura eles aprendem essa jornada de como se organizar para atingir este objetivo. Ele é um livro que foi todo desenvolvido a partir do método lúdico vivencial de formação de hábitos e pensado para que cada página, cada parte da história cause impacto e ajude a criança a entrar para dentro dessa história, entrar no livro, aprendendo e vivendo junto com a personagem o que ela está vivendo. E é a partir daí que ela vai criando aqui, ó, a forma de entender como resolver esses problemas. Regra da mesada. Primeira regra é: nunca dê um valor maior do que a criança sabe contar. Porque não adianta, gente. Se ela não sabe, se ela só sabe contar até 10, não adianta você dar R$50, porque ela só consegue alcançar o raciocínio até 10. Então, siga essa primeira regra. Só dê uma mesada dentro do valor que os seus filhos sabem contar. Crianças gostando. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta aqui no Teoria de Tudo. É segunda-feira, para que nós possamos, neste dia 13 de novembro, conversar também sobre arte, sobre cultura, sobre cinema, não é? Edna Fashion, ela é escritora, ela é produtora, ela é atriz, ela é empreendedora e traz para a gente aqui também a sua expertise para participar do projeto Cinearte Folclore, que está acontecendo em Caxias do Sul, com parceria da Conceito Filmes, da Adri Tolardo, não é, do Luciano Silva, os amigos queridos, a Edna, que fez um programa inteiro, um resenha pop conosco aqui recentemente, que está seguindo aí nas nossas redes sociais, fazendo muito sucesso. E ela fala aqui de Caxias também, nesse momento, com chuva e tudo, nós estamos aí, terremotos e tempestades, mas aqui a paciência e o tempo não para que a arte sobreviva. Vou trazer ela para a tela aqui. Edna Fashion, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, vida nos surpreenda. Que legal, bom tê-la novamente na nossa programação. Fala de Caxias agora, é isso, né? Nossa, cidade maravilhosa, estou apaixonada por Caxias, gente. Cidade é tudo de bom, né? E o clima? Tá frio, tá calor, de repente tá uma névoa. A gente, aqui é tudo, né? É isso aí, estamos acostumados, já são 4 estações num ano só, num dia só. Um dia só, verdade. Foi bacana. E aí, como é que tá a experiência aí? Conta um pouquinho do projeto, né? Fala em nome da Conceito também, em nome do Ministério da Cultura, que aprovou o projeto de vocês, a tua história, né? A gente conhece pelo Resenha Pop, mas resume um pouquinho para nova audiência lembrar, né? Tu és atriz, é roteirista, não é? Produtora cultural, fala um pouco sobre isso. Isso, e esse projeto, vamos começar falando do Play, né? Porque realmente, né, graças ao Play, que eu tô aqui hoje, né, na cidade para realizar esse projeto maravilhoso. O Frei Jaime me deu uma oportunidade, assim, nossa, ele é um anjo, né?
Sim. Existem, né? E esse é o nome do filme, né? Que eu já comecei, né, a escrever, que vai ser o filme do Frei. Anjos Existem. Realmente é uma coisa maravilhosa. Legal, o filme do Frei Jaime vai ser certamente, não é um documentário da vida desse líder religioso aqui, não só de Caxias, da Serra Gaúcha. O projeto que você está apresentando com as crianças tem a parceria do Mão Amiga também, da Conceito Filmes, né? Isso também, né? E tem também do César Tour, né? Ele está dando uma força para a gente, porque na realidade, esse projeto ele seria para ser em Mogi Guaçu, né? Aí ele foi transferido. Aí você sabe que faltam verbas, né? Mas o Frei também, esse anjo, né? Colocou o César Tour na minha vida, né? E ele está dando uma força bacana para gente. Que Entendeu? legal. Então é muita parceria, muita gente bacana, muita gente junto, né? A Ada, o Luciano, que é aí meu braço direito, né? Mão, braço, perna, pé, né? Que a gente está fazendo uma parceria super legal. E as pessoas que eu trouxe, né? A minha filha, que estava aqui agora, dando aquela força pra gente aqui. E a Melissa também, o Tony Bento, quer dizer, a gente está com uma equipe, né? Entendeu? Tem a Mônica também, então a gente está com uma equipe bacana. Uma equipe Vamos relembrar, vamos relembrar nossa audiência e para a o que gente é esse ver. projeto? Isso, fala aí. Esse projeto, né, são 20, né, exibições de cinema para 1.000 crianças, né, e essas crianças são da Casa Mão Amiga do Frei Jaime. E já começou, né, ele começou na sexta-feira. Gente, foi um sucesso, foi maravilhoso, as crianças ficaram encantadas, né, e os filmes, eu conversei com o Ian do Boto, o pessoal que assistiu Ilha do Boto, os meninos, né? Inclusive, no final, eu acabei perguntando para eles o que eles gostaram, né? Aí teve até um menino que disse assim: eu queria ser um Boto para pegar todas as meninas. Quer dizer, então, é muito interessante. E depois, à tarde, teve a Lama Selvagem, que teve lobisomem, que teve muita coisa bacana, muita floresta, né? Então, as crianças ficaram encantadas. Então, quer dizer, é muita gratidão, sabe? É muita felicidade junto, saber que a criança foi no cinema e ela vai levar para a vida dela, entendeu? Ela não vai levar para casa, ela vai levar para a vida, uma experiência maravilhosa. Que legal, são 1.000 exibições, enfim, não é? O projeto já está acontecendo, já tem aí, daqui a pouco eu vou colocar umas fotos aqui para citar para o pessoal, o feedback da Edna Fashion, e o que está programado ainda para essa semana? Você fica na cidade até quando? Conta um pouco disso, por favor. Então, como hoje é segunda-feira, também já teve duas exibições, né? E amanhã, 2 da tarde, e a gente tem ainda na quinta e na sexta, porque na realidade são 20, né? Imagina, são 20 exibições, entendeu? Que maravilha. Então a gente tem ainda mais a quinta e a sexta-feira para exibir os outros filmes, né? Que é o Chada 5, tem o Surtada, tem os Ambelhados também, né? E tem o A Lama Selvagem 2, que são 6 filmes que a gente tem. Que legal. Parabéns, né? A Conceito, a Edna a internet está um pouquinho com dificuldade, mas deu para a gente lembrar, para a gente entender, né? E seja bem-vinda sempre a Caxias, Edna. Muito obrigada. Nós estamos conversando com a Edna Fashion, que está aí no projeto da Conceito Filmes, né? A internet está um pouquinho difícil, mas dá para a gente entender. Nós vamos voltar a falar com a internet um pouquinho melhor com a Adri Tolardo em qualquer momento. É o Teoria. Um abraço para você, obrigado. O Teoria de Tudo volta já, um instante só. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta, né? Deu para entender, né? Tem um filme do Frei Jaime que a Edna vai produzir junto com a Conceito Filmes, ela que tem aí uma história legal, né? De produtora cultural, passou dificuldades, como todos os produtores passam, mas está, né? Ela tem no TikTok vídeos com mais de 1 milhão de acessos, enfim, está se estabelecendo com a persistência de quem ama a arte, de quem ama o que faz, não é? Para que ela possa
ser feliz, né? E também trazer colaboração. Teoria de Tudo, na sua edição de número 510, cita rapidamente os destaques. Brasileiros repatriados da faixa de Gaza desembarcam no fim da noite desta segunda-feira em Brasília. Fortes chuvas prosseguem ao longo desta semana no Rio Grande do Sul. 1 em cada 3 estudantes inscritos não compareceu ao segundo dia de provas do Enem. Com derrota em casa para o Corinthians, Grêmio desperdiça a chance de liderar o Brasileirão. O ministro diz que Lula continua envolvido na busca de uma solução pacífica para a guerra entre Israel e Hamas. Vai lá, Lula, ó, força para ti. Lula comemora resgate de brasileiros da faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. O Lula, eu acho que deveria, né, com todo respeito a uma pessoa que governa o Brasil pela terceira vez, se concentrar nos problemas do Brasil, não é? É certo que o Brasil pode até ajudar o Hamas a pacificar-se, né, mas negociar com o terrorista é meio complicado, né? Desde que eles resolvam, não é? Dê o exemplo de uma sociedade pacificada, que não tem aí a guerra do narcotráfico no Rio de Janeiro e das milícias no mundo e no Brasil, não é, presidente? Eu acho que já ajuda bastante do que essa sua ambição internacional, onde nós não estamos prontos para isso, não é? Eu acredito particularmente que isso é uma pretensão pessoal do presidente Lula. O Brasil não tem essa força política, tanto que tomou um carão, né? Tanto na guerra da Ucrânia e da Rússia, já não fala mais também, não se fala mais. A guerra continua lá, presidente. E aí? Enfim, melhoramos, mas não sei para que lado a balança corre, né? É um assunto que cada vez mais fica delicado, né? O Teoria de Tudo, na sua edição de número 510, está no ar. Eu vou trazer para nós aqui, então, agora, neste momento, logo após os destaques, as informações dos esportes. O Juventude, né, está na reta final da sua possível ascensão à Série A, de volta ao Campeonato Brasileiro. Nós temos a participação aí do Otaviano Fonseca, que é um jornalista, que tem aí uma experiência bem legal na questão esportiva. Vou colocar na tela aqui para que nós possamos, então, acompanhar mais uma edição do Teoria de Tudo. Deixa eu botar direitinho aqui, né? Porque agora sim, vamos lá, é o Teoria de Tudo. Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, estamos ao vivo aqui pelo YouTube desta vez de Sabe Caxias. Muito obrigado pela sua preferência sempre, muito obrigado pela sua audiência, né? Mais de 1.500 vídeos na nossa página no YouTube de Sabe Caxias, em Oman Channel, transmitindo aqui agora, hoje, neste momento, que é domingo, a partir das 21 horas e 35 minutos do dia 12 de novembro, o quadro Por Dentro da Bola, e retransmitindo ele também no Teoria de Tudo, né? Edição de número 510 desta segunda-feira, e depois no Instagram, na TV Caxias, e no LinkedIn, em vários lugares, no Facebook, enfim, você está nos acompanhando e nós estamos com uma pauta, né? É difícil apresentar com uma coceira na perna aqui, você viu que eu dei uma caidinha aqui para a esquerda, né? Cocei a perna, tirei as pulgas e vamos em frente. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, além do Joselito Santos, que não é convidado, é prata da casa e sempre tem informações importantes. Juventude na reta final, 3 partidas, não é? Adversários aí na boca do túnel, sobe, não sobe, é campeão, não é? Enfim, acho que sobe, sim. Mas é claro, nós vamos trazer um juventudista clássico aqui e analista imparcial para falar também da Ser Caxias e do Juventude, que é Otaviano Fonseca, nosso amigo, jornalista, colega e, é claro, uma figura que tem aí credibilidade para falar sobre o assunto. Ambos já estão no quadro, eu vou trazê-los ao mesmo tempo aqui, já que estamos há algum tempo conversando em várias oportunidades. Cumprimento primeiro Joselito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite, Otaviano. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Que legal, Otaviano Fonseca, né? Sempre é bom tê-lo aqui como convidado especial e também, não é? Estrela móvel, vamos imitar aí nossos amigos, não é? Seguidamente conosco aqui, em outros também programas que eu acompanho, às vezes, aí com o Ivan Garaboto, nosso amigo também. O Joselito é de múltiplas equipes e aqui todo mundo se ajuda, né? Não tem problema nenhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, Otaviano. Um grande abraço, Brambila, Joselito, toda a nossa audiência aí, Por Dentro da Bola, do Sabe Caxias, do Canal 14. Para mim é sempre uma grande alegria
procurar, pelo menos, contribuir com a qualidade do programa que você sempre faz. Um grande abraço. Que legal. E as tecnologias nos permitem, não é? Esses contatos todos. Vamos em frente, então, porque tem muita coisa acontecendo, não é isso, Joselito? Bastante, né? Eu até acompanhei alguns resultados, alguns jogos da Série B, e obviamente nós vamos começar pelo Esporte Clube Juventude, que está na reta final da Série B, apenas 3 jogos, e uma partida hoje praticamente definiu o primeiro acesso, né? Praticamente o campeão da Série B, que é o Vitória. O Vitória acabou vencendo de virada o Novo Horizontino. O Novo Horizontino até fez um gol aos 20 minutos, mas depois a equipe do Vitória acabou virando essa partida e praticamente se consolidando ali na primeira colocação e também se consolidando como o primeiro time a subir a Série A e provavelmente será o campeão dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória até não vinha bem nas 2 últimas rodadas, né? O Juventude deu uma complicada, depois o próprio Vila Nova foi ao Barradão e também complicou a vida do Vitória, mas o Novo Horizontino não conseguiu segurar o Leão lá da Bahia e acabou vencendo a partida. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós falávamos aqui, eu estava vendo no outro programa, que dependendo de como o Vitória se apresentava, o Juventude ainda poderia sonhar, daqui a pouco até mesmo com o título da Série B, mas agora ficou praticamente inviável, são 9 pontos de diferença e são mais 9 pontos em disputa, então fica bem complicado para o Juventude buscar, mas o que importa para o Juventude é buscar a Série A. E eu acredito que o Juventude está bem encaminhado para essa situação. Entretanto, tem uma partida agora diante do ABC, que é a pior equipe do Campeonato Brasileiro, rebaixado com louvor, como a gente diz, né? Não tem muito o que pensar dessa equipe do ABC. E agora o Juventude vai, obviamente, já foi para Natal, né? A delegação já se deslocou a Natal, lá para jogar no Frasqueirão na terça-feira às 9h30 da noite. E não tem mais o Nenê no campeonato, né, Otaviano? A gente não havia conversado ainda, o Nenê não faz... não é que não faz mais parte, ele acabou se lesionando, né? Então ele está fora da temporada. E primeira pergunta que eu quero te fazer, tu acredita que isso vai ser uma perca muito grande para essas 3 últimas partidas? Ou dentro daquilo que o Thiago Carpini sempre falou, que ele não vê problemas em não ter o jogador, ele exalta quem entra, mas o Nenê é extra classe, né? Eu acredito que o Nenê vai fazer falta, entretanto agora não tem como ficar chorando leite derramado, o Nenê não tá mais, tem que buscar alternativas, né, Otaviano? Sem dúvida, Joselito, eu concordo com você. O Nenê, ele é um jogador, dentro do campeonato da Série B, ele é o destaque maior, é a grande estrela da competição, é um grande nome, é um dos nomes do Campeonato Brasileiro como um todo, de todas as séries do Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida alguma, ele faz falta. Claro que faz falta, mas é como você disse. E o próprio Thiago Carpini tem dito que é mais importante ressaltar os que estão à disposição do que os que não podem competir por alguma razão ou outra. Mas que o Nenê faz falta, faz. Ele faz falta porque ele além da técnica toda, além da figura dele, além do peso que ele dá para o time do Juventude, da preocupação que ele transmite para os adversários, a simples presença dele em campo já tem esse detalhe de preocupar o adversário. Faz falta porque ele é homem da bola parada, tem muita qualidade na bola parada, tem muita qualidade na distribuição de jogo, faz falta na transição do meio-campo ali, aquele jogador que distribui a jogada, que coloca a bola longa, que tem toda uma qualidade que não há necessidade da gente ficar aqui destacando. Mas, dito isso, ressaltando que o Nenê faz falta, eu acredito que o Juventude já deu exemplos, o próprio Thiago Carpini já deu provas de que o Juventude consegue superar essas ausências, inclusive do próprio Nenê, como já aconteceu em alguns jogos que o Nenê ficou fora, e o Juventude até venceu esses jogos. Então, respondendo a essa tua questão aí, eu diria que o Nenê faz falta, mas o Juventude o time atual tem condições de superar isso, e os jogos que faltam para o Juventude, eles estão longe de ser jogos fáceis. As pessoas olham a tabela, a gente olha a tabela, vê o Juventude comparado com os jogos que o Vitória tem ou tinha, o Atlético Goianiense, o próprio Criciúma, mata-mata, cruza, são mata-mata, na verdade, entre eles, né? O Juventude, nessas últimas 3 rodadas, não tem.
Ele teve o Vitória, empatou, né, um ponto importantíssimo lá em Salvador, e agora ele tem o ABC, terça-feira, na volta a Caxias no próximo sábado, o jogo que eu entendo, eu acho que há um consenso de que tomara que seja o jogo do acesso, que o Juventude vencendo o terça, ele decide a sua sorte contra a Ponte Preta aqui no próximo sábado, e termina lá em Fortaleza contra o Ceará, que também não tem nada a disputar no campeonato. Então são 3 times que não estão disputando nada, já estão com a sua situação resolvida. Então eu acredito realmente que o Juventude tem tudo para voltar à Série A, mas o jogo é jogado. A gente tem essa expectativa positiva, mas isso está longe de acharmos que o jogo está jogado e que o Juventude está já na Série A. O caminho está colocado. O Juventude fez por onde chegar aqui, e a tabela se apresentou para o Juventude. A tabela de jogos se apresentou de uma situação, no final, uma situação assim, menos difícil do que os demais concorrentes. Então eu acredito realmente que o Juventude tem grandes possibilidades de voltar para a Série A, e eu, particularmente, acho que o Juventude fecha a Série B com 67 pontos, o que vai colocá-lo ali em terceiro ou talvez até em segundo lugar. Perfeito. Dentro dessa ideia, né, historicamente falando, esse seria o Juventude se classificando na 4ª posição, seria o pior quadro, né? O estoicismo, só para citar, tem um exercício que eu não concordo tanto assim, que você imagina o pior cenário para depois escolher os melhores. Qual seria o pior, o mais emocionante para o coração do torcedor, papo nesse momento, galera? Depois desse jogo com o Ituano, né? Eu estou em Caxias, eu estava no Jacone, você fala no pior cenário. Esse jogo contra o Ituano foi um teste total para quem tem problema de coração ou não. Né? O Juventude complicou um jogo que não precisava ter complicado, mas em suma, ganhou daquela maneira lá, no finalzinho, mas ganhou. O pior cenário, Brambila, respondendo para você, na minha opinião, seria bati na madeira, né? Seria uma derrota para o ABC. É improvável, mas é como eu disse, o jogo é jogado. Jogado. O ABC não tem mais nada a perder ou a ganhar no campeonato, vai jogar de alma leve, de repente vai querer se consagrar para cima do Juventude. Então o pior cenário é esse, uma derrota para o ABC, porque aí joga uma responsabilidade muito grande para o jogo contra a Ponte Preta aqui, e é quase certo que mesmo vencendo a Ponte não estará garantido, vai precisar de um resultado positivo em Fortaleza. Então, o pior cenário seria esse. O que esperamos, né? Particularmente eu torço, acho que todos nós torcemos, que não aconteça essa derrota para o ABC. Certo. Fala, José. Eu acredito que dentro do histórico do Juventude nessa Série B, que o Juventude consiga pelo menos um empate ou mesmo a vitória. A derrota não que ela não possa acontecer, mas não é algo tão corriqueiro, pelo menos nesse campeonato e dentro dessa campanha que está se apresentando o Thiago Carpini. Entretanto, existe um perigo muito grande dessa equipe do ABC, porque, como o Otaviano falou, ela joga leve. E outra, tem jogadores que daqui a pouco eles querem galgar voos maiores, eles querem ir para outras equipes, como o próprio Juventude, daqui a pouco, se eu me destacar, não sei o que, o jogador, algum dirigente vai me ver. Porque eu sempre lembro, Otaviano, daquela situação do Internacional, eu não me recordo exatamente o ano, que o Internacional venceu o Gama, lá do Distrito Federal, onde tu moras, de vez em quando, tu moras, né, no Distrito Federal, e o Lúcio, aquele mesmo que foi campeão mundial... Sim, esse jogo, não era o Gama, desculpa te interromper, eu acho que era o Guará. Guará. O Inter ganhou por 7-1. 7-1, isso aí, o Guará, isso, perfeito, obrigado, o Guará. O Lúcio era um dos jogadores. Ele foi contratado pela Internacional. Isso. Exatamente. Então é isso que eu quero chegar. Daqui a pouco tu tem um time que é muito ruim, mas aquele jogador chamou atenção. Não estou dizendo que daqui a pouco algum jogador vai chamar a atenção do Juventude, do ABC. Não estou dizendo isso, mas pode acontecer de algum outro time chamar a atenção de algum outro jogador do ABC. Então o Juventude tem que jogar como vem jogando, com foco. O que me leva a crer que o Juventude vai conquistar esse acesso é que aquela campanha que é do Juventude, né, desistir jamais, é uma campanha de marketing que o Juventude faz, me parece que isso vai para dentro do gramado, dentro do vestiário, desistir jamais. O Juventude não desiste jamais, isso é importante. Não faz, daqui a pouco, em grandes jogos, principalmente ali contra o Ituano no segundo tempo,
O Juventude, e aí eu quero a tua opinião, para mim o Juventude me pareceu muito pragmático contra a equipe do Ituano. O Vini Paulista tocava para os zagueiros, o zagueiro tocava para o outro zagueiro, que tocava para o Alan Ruschel, e não tinha aquela profundidade, não tinha aquele jogador quebrador de linhas. O quebrador de linhas que eu esperava era o Juan, aí ele dava uma pedalada e jogava para trás mais uma vez. O Rafael Furtado, que é um menino da base, foi um jogador que me chamou a atenção, porque ele entrou e ele complicou um pouquinho a zaga do Ituano. E aí começaram a acontecer algumas jogadas, dentre elas o lance do pênalti, porque o Rafael Furtado ele incomodou muito a zaga do Ituano. Mas o Juventude tem que jogar da forma como vem jogando, na minha opinião. O Matheus Vargas, ele não é o Nenê, é isso que o torcedor do Juventude tem que pensar. Ele não é o Nenê, ele vai entregar aquilo que é do Matheus Vargas. Mas o Matheus Vargas eu acho um bom jogador, ele já ajudou o Juventude, aquele empate em tombos, foi através de um golaço do Matheus Vargas. É um jogador que ele chuta muito bem de média a longa distância, cobra faltas, como o próprio Alan Ruschel. Então, eu espero que o Juventude continue jogando da forma como vem jogando dentro, mas também fora de casa, Miguel. Deixa eu acrescentar um elemento para ti, Otaviano, nessa análise técnica, voltando uma casinha com relação aos jogadores do ABC buscarem aí alguma projeção nessa altura do campeonato, o que pode favorecer a Juventude, porque eles vão tentar, porque a equipe do ABC vai estar quebrada. Se os jogadores vão tentar mostrar futebol, eles vão tentar fazer a jogada individual, vão tentar ganhar não na equipe, vão tentar jogar sozinhos, né? Esse é um elemento que eu queria acrescentar e não sei o que vocês acham. Eu incluo mais um elemento, além dessa questão que o Joselito coloca da motivação individual do jogador para se destacar num jogo de importância, porque o Juventude hoje é um dos clubes que tem expressão nacional, né? Com todo respeito, mais do que o ABC, né? Isso é uma constatação, é só uma constatação, não é um menosprezo, é só uma constatação. O Juventude tem mais história, enfim. Além dessa motivação individual, eu acrescento um outro detalhe, Brambila, e até o que você colocou também, que é a motivação financeira da famosa mala branca. Mala branca. A mala branca, os nossos internautas sabem, quem nos acompanha e acompanha futebol, sabe que no futebol tem a mala branca e a mala preta. A mala preta é aquele incentivo negativo, ou seja, quando o adversário vai lá e oferece o dinheiro para o jogador adversário entregar o jogo. É um ato de corrupção, né? Acho que hoje é mais difícil. O que o que mais acontece hoje em dia, e que não dá também para ficar criticando, porque é parte do jogo, é a tal mala branca, que é uma grana dada para incentivar. Eu tenho certeza, o Joselito também eu sei que pensa assim, você também, Brambila, os nossos internautas, eu tenho certeza que o ABC vai receber incentivo financeiro do Guarani, do Vitória não, mas do Atlético Goianiense, do Criciúma, do Sport Recife. Claro. Sem dúvida. O Juventude, se estivesse do outro lado, também provavelmente daria esse incentivo financeiro. É natural. Então, eu acho que essa questão do incentivo financeiro, da mala branca, que os jogadores do ABC com certeza têm essa proposta, vai ser um fator motivador. Então, há todo um ambiente que transforma esse jogo contra o ABC num jogo decisivo. E eu tenho um otimismo, um otimismo equilibrado, não exagerado, porque eu li esses dias e ouvi uma entrevista essa semana do Júlio Rondinelli, que é o executivo de futebol do Juventude, dizendo que o Juventude está tratando esses 3 últimos jogos como jogos de Copa do Mundo. O ABC é uma quarta de final, a Ponte Preta é semifinal e o Ceará é a final da Copa do Mundo. Então, isso dá uma ideia de como o Juventude está tratando isso. Eu tenho convicção de que estão tratando assim, porque esses 3 jogos vão definir, principalmente esse primeiro, esse já de terça agora, que é o primeiro dos 3, esse é o início de uma decisão para a volta do Juventude a um patamar, e aí a gente pode avançar um pouquinho depois, o que vai significar a volta do Juventude à Série A. Perfeito. Fala, José. Não, acho que é bem isso aí mesmo. Eu falei da questão individual dos jogadores, mas essa questão da mala branca, ela é inevitável e acredito que ela já vem acontecendo em algumas rodadas. Eu diria, Joselito, desculpa te interromper. O jogo do Criciúma, ela acredito que aconteceu. Ela é preponderante hoje. Exatamente, ela é preponderante. Só que mesmo assim, né, não pode ser um fator, eu quero só polemizar um pouquinho aqui, pode ajudar.
mas não há dinheiro que compre talento, né? Mas é aí que eu ia entrar. O jogador, ele não vira craque com dinheiro, né? Não, é mas essa ele questão que eu ia entrar. Exato, é exatamente essa questão que eu ia entrar. Eu ia dizer, entretanto, o Juventude tem mais qualidade que o ABC e, na teoria, a gente fala que futebol, é por isso que eu sou apaixonado pelo futebol, quem gosta sabe, porque ele é um esporte imprevisível. Olha tudo que está acontecendo, tanto em Série A quanto em Série B. O Botafogo fez a Série A ficar mais emocionante, porque senão ela ficava totalmente inoperante em dados momentos. A Série B, o ano passado, o Cruzeiro, ele acabou disparando, e aí briga uma vaga, outra aqui. Agora, o Vitória deu uma disparada, né? Ele está a 8 pontos do segundo colocado, então o Vitória está tranquilo. O Vitória está na Série A, a gente já mais ou menos projetava isso. Entretanto, do segundo até o 9º colocado, tem chance. Do Atlético Goianiense ao Guarani, todo mundo tem chance para subir. É muita gente para 3 vagas. São 3 vagas que sobraram. E tem muito confronto direto. E o Juventude não tem esses confrontos diretos. Então, isso pode ser uma vantagem para o Juventude se o Juventude fizer a sua parte. Se o Juventude fizer a sua parte, aquilo que eu sempre dizia, Miguel, o Juventude vencendo, os outros podem fazer o que eles quiserem. O que importa é que o Juventude vença. O Juventude vencendo, ele sobe. Fala aí, Otaviano Fonseca, é isso mesmo? Concordo, eu voto com o relator. O Juventude bem, só depende de si, Brambila. E para fechar essa primeira parte do nosso programa, eu diria o seguinte: o Juventude ele sabe da importância da Série A, de voltar para a Série A. O clube e os profissionais que lá estão, desde os jogadores até o treinador, a comissão técnica, enfim, principalmente os jogadores e a comissão técnica, que é a questão da valorização de cada um. Perfeito. Nós vamos esgotar o assunto Juventude quando tu achar, Joselito Santos, está contigo aí. Não, beleza, a gente vai falar mais um pouquinho, porque é o assunto em pauta, é o assunto que realmente está acontecendo, que é o Juventude, as 3, eu considero 3 finais, ok, eu concordo com o Rodinelli, acho que é quarta, semis e finais, beleza, mas são 3 finais, né? Porque daqui a pouco o Juventude dá uma tropeçadinha aqui já contra a equipe do ABC, aí já complica, né? A primeira final já é contra a equipe do ABC e eu tenho certeza que isso vai ser levado muito a sério diante da equipe do ABC, e eu sempre... eu vou usar uma palavra aqui, uma frase do meu grande amigo Marcos Vaz, que ele sempre diz que o lanterneiro, ele gosta de aprontar. Então tem que ficar sempre atento ao lanterneiro. Né? E o Juventude tem um problema, né, Joselito e Brambila e nossos internautas. Nessa Série B, o Juventude dificilmente se deu bem contra os times lá de baixo. Né? Exatamente. Inclusive jogando no Jacone. Talvez esse jogo, por ser fora... O ABC, não é que ele também vai se jogar para cima do Juventude, mas ele vai ter que propor um pouco mais, que ele vai estar jogando em casa, vai ter essa questão, repito, esse incentivo financeiro. Então, o ABC vai ser o time mais propositivo, vai propor mais o jogo. E aí vai caber o Juventude ter a capacidade, que já demonstrou várias vezes, tanto é que está nessa condição aí de poder subir, voltar para a Série A, vai caber o Juventude mostrar a sua capacidade de reagir a essa proposta de jogo mais propositivo de parte do ABC. Perfeito. E ainda, né, dentro, só para repetir mesmo nessa história, porque não se sabe de que forma será apresentada a mala branca, para quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, né? Porque hoje em dia os bets, né, vale até, tem aposta até para escanteio, número de lateral e etc, Sim. que é uma polêmica geral, né? Então a individualidade vai pesar muito. O ABC, que já não tem uma boa equipe, né, que já está aí sem nada no campeonato, não vai ter uma estratégia formada. Pode ser bom, pode ser ruim, mesmo que o dinheiro não compre qualidade, né? E aí que está a capacidade de equipe de Juventude anular as tentativas individuais, porque dificilmente o cara tá com a bola para fazer o gol. Se eu fizer o gol, a bola branca vai cair comigo. O cara tá livre do lado, ele não vai passar a bola, ele vai tentar chutar em gol, né? Mas normalmente, Brambila, essa mala branca ela é pro grupo. É para todos os jogadores. Tipo assim, o time X, não vou dizer nenhum nome aqui, o time X oferece 50 mil. Ele conversa lá com o capitão, não sei com quem, vocês têm tanto para ganhar o jogo. Isso aí é uma negociação que acontece. Eu estou falando de equipe que é natural, é um incentivo. É um incentivo, não é para perder, é para ganhar. É um incentivo. Vocês têm
tanto para ganhar. Aí vem o outro time lá que também tem interesse, ó, vocês têm mais tanto. Aí junta no bolo, deu lá 300 mil. Vai dividir entre o grupo de jogadores, os relacionados, aí, não sei lá, dentro do clube, você vai entrar o pessoal da rouparia, o massagista, enfim, mas é para o grupo, entende? E eu queria só entrar um pouquinho também, eu acho que a gente vai avançaria sobre isso, mas talvez eu esteja atropelando, na questão da formação do time do Juventude para terça-feira. Na equipe, com as ausências aí, com a ausência do Nenê, sentido, a gente já falou sobre isso, mas tem também, né, Joselito, você que acompanha o dia a dia, sabe melhor do que eu, tem algumas voltas importantes, né, volta o Reginaldo, provavelmente na lateral direita, volta Zé Marcos, também que estava fora, né, não jogou a última, mas o Juventude perde o Talhari por suspensão, né? Então, o que me preocupa um pouco essa ausência do Talhari, que é aquele jogador que não é um craque, não é um centroavante, aquele de combate, aquele centroavante típico, característico, mas é um jogador de mobilidade rápido, oportunista, já demonstrou de muita competência, muita rapidez nas jogadas, então me preocupa um pouco a ausência do Talhari. Provavelmente, você pode dizer isso com mais clareza do que eu, porque você acompanha o dia a dia, talvez o Eric Farias, na posição dele, né, como falso 9, só que o Eric Farias está, como dizem lá na minha vacaria, está descontado, está um pouco machucado, está com a pubalgia, é isso, né? Pubalgia. E até agora, no Juventude, com exceção daquele jogo contra o Guarani lá em Campinas, que ele fez aquele gol de oportunismo, raro oportunismo, ele pubalgia, pubalgia no linguagem popular é saco cheio para mim. Inchado. Tá certo. Isso aí então, vamos esperar que ele enche o saco do ABC de gol, né? Vamos esperar que faça isso. Então me preocupa, Juscelito, eu devolvo para você a bola, me preocupa a ausência do Talhari na medida em que ele não tem um substituto assim, seria o Eric Farias talvez, mas se tivesse em plenas condições físicas. Então o Juventude vai ter que achar uma maneira de, na parte ofensiva, criar uma situação que, com a ausência do Talhari, ele supra isso, com as jogadas pelas laterais, enfim, não sei, o Eric Farias pelo meio. O que você pensa sobre isso? As informações que a gente recebe, e na realidade tu já respondeu a pergunta que eu iria mesmo te fazer, qual que seria o tamanho da falta do Gabriel Talhari, tu acabou já respondendo, e é mais ou menos o que eu penso assim, hoje não existe um atleta que possa substituí-lo. É muito difícil porque o Gabriel Talhari, ele pode jogar, e ele joga como um 9, mas ele pode jogar até como um meia, se ele quiser, porque ele é muito rápido, ele tem uma visão de jogo muito interessante, é um jogador muito, muito, muito interessante mesmo, um grande achado da direção do Sport Clube, mais um, né, porque o Rodrigo Rodrigues já tinha sido um grande achado, e o engraçado, os dois jogaram juntos lá no CSA, né, então é uma equipe que vem dando bons frutos aqui para o estádio Alfredo Jaconi, essa equipe do CSA lá de Alagoas, e o Gabriel Talhari é uma grande surpresa mesmo, e vem se tornando um grande artilheiro. Eu vou passar um provável time que eu tenho, tá, Otaviano, Miguel e a todos que nos acompanham. É o Thiago Couto no gol, na lateral direita é Reginaldo ou Dani Bolt, tem essa dúvida. Na zaga é o Danilo Bosa, Zé Marcos e o Alan Ruschel como capitão. No meio, Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista, Matheus Vargas, e aí tem a dúvida se sai Vini Paulista e entra mais um atacante. Pode entrar o Tite, pode entrar Juan, pode entrar Daniel Cruz. No outro lado, David da Hora, e na frente, Eric Farias. Esse seria o provável time. Ele pode jogar com 3 volantes, como ele sempre joga, e mais o Matheus Vargas, ou pode sair daqui a pouco o Vini Paulista, que eu não acredito, porque o Vini Paulista tem sido praticamente um coringa nesse time do Juventude. Ele jogou até como lateral contra a equipe do Ituano, e o treinador falou o porquê que ele foi como lateral. Ele tinha a proteção do Luiz Gustavo naquela partida, mas como ele é um meio atacante de origem, ele poderia complicar a vida do Felipe Saraiva ali pelo lado direito de ataque do Juventude e o lado esquerdo de defesa do Ituano. Então, é mais ou menos isso, tá, Otaviano, que eu tenho de informação. Sim, tu tá correto, o Eric Farias é o jogador que provavelmente irá substituir o Gabriel Talhari. Eu gostaria de ver o Rafael Furtado, um pouco que eu vi, eu acho que é um menino, mas daqui a pouco como é um menino, enfim, ele quer tentar dar uma preservada, daqui a pouco colocar no segundo tempo. Eu particularmente gostei do Rafael Furtado dentro daquilo que eu vi, que eu acho que é um jogador
de repente mais para segundo tempo, porque ele segura muito a bola. Ele não é um centroavante como o Gabriel Talhari, por exemplo, não é de mobilidade, ele é um centroavante mais posicionado. Até ele se posiciona mais que o Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo Rodrigues ele se movimentava bastante, apesar de ser um centroavante mais posicionado que o próprio Gabriel Talhari. Mas é mais ou menos isso, é mais ou menos isso mesmo, Otaviano. O Eric Farias, devido à hora, e aí, ou um terceiro atacante, ou se mantém ali o meio, como vem acontecendo, Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista e Matheus Vargas. Eu acredito que o Juventude vai com essa última opção que você fala aí, na minha opinião, um meio de campo mais reforçado. Primeiro, não significa um time mais defensivo, até porque o Matheus Vargas ele faz essa transição do meio ali. Então, o Juventude, na minha opinião, deve vir com um meio de campo mais compacto, né, com o Matheus Vargas, com a oportunidade de criação de jogadas a partir da transição do Matheus Vargas. Aí, com o Eric Farias, eu tenho dúvida se ele começa jogando ou não, porque o próprio Thiago Carpini já tem dito, que já disse isso já desde o jogo contra o Vitória, e o jogo anterior, do Ituano, que o Eric Farias entrou, de que ele não tem condições de jogar 90 minutos. Então, se ele começar o jogo, já se sabe que ele não vai terminar, o Eric Farias. Ou ele sai no intervalo, ou sai logo no segundo tempo. Então, provavelmente, ele não inicia o jogo, imagino eu. Aí cresce essa possibilidade do Furtado, do garoto, que eu não conhecia, eu vi no jogo com o Ituano aqui, ele é um jogador de boa compleição física, né? Tem um bom porte físico, tem pouca experiência, é claro, mas essa questão. O Eric Farias é um jogador hoje que passou a ser uma opção assim, quase essencial, necessária, claro, porque é um jogador do elenco, mas é essencial na medida em que ele seria o substituto imediato do Talhari. Com a ausência do Talhari, talvez ele vá para o jogo, mas não vai conseguir terminar a partida. Então, eu não sei se o Eric Farias inicia ou ele entra durante o jogo. Então, essa é a questão mais ofensiva do Juventude. No meio de campo e defesa, nós sabemos que o time é esse que você falou, não tem nem porque o Carpini ficar mudando aqui ou ali, com a volta do Reginaldo, a volta do Zé Marcos, o meio de campo com o Vini Paulista, o Jadson e o Jean Irmer, isso aí está consolidado, né? Aí a questão ofensiva com o Matheus Vargas e os 2 atacantes, ou então ele colocando 3 atacantes. Mas aí vem o problema do Eric Farias, ver se tem condições físicas de aguentar o jogo todo ou não, e aí mexe na formatação tática do time, né? Mas eu diria, resumidamente, assim, de maneira ampla, de que a expectativa é altamente positiva para esse jogo contra o ABC. Repito o que eu já disse antes, não significa que se dê como pedra cantada, que o Juventude já ganhou enfim, já são 3 pontos contabilizados. Não são. Mas, para um time que chegou aonde chegou, como foi o caso do Juventude, que saiu da situação lá atrás, no início do campeonato, e chegou a esse ponto de depender só de si para voltar à Série A, não tem para onde correr, né? Não tem. O Juventude não tem como deixar passar esse famoso cavalo encilhado. O cavalo está passando na frente do Jacone. Alguém tem que montar nesse pingo, como dizem lá na minha vacaria. Né? Então não dá para deixar este pingo, este bagual que está passando aí encilhado, alguém tem que montar nele. Não é possível. Então, eu acho que pelo ambiente, pela liderança do Thiago, que suportou as pressões e trouxe o time até aqui, não vai acontecer uma tragédia. Pelo contrário, eu vejo que, e tu falaste bem, o Juventude depende só de si. Não creio que pode acontecer assim alguma das variáveis falhar e depender um pouco de algum outro resultado, mas tem qualidade para isso e mais do que isso, tem competência calculada e sorte, né? Então eu acho que vai ser ótimo para o Juventude. Eu diria, Brambila, o seguinte, primeiro reconhecendo o mérito não só do treinador, do Carpini, mas do grupo de jogadores, da direção, enfim, de todo mundo que colocou o Juventude nessa condição altamente favorável, de quase estar voltando já para a Série A. Isso é altamente positivo. Primeiro, ressaltar isso. E depois colocar o seguinte, o Juventude, se nós voltarmos lá no final da Série A do ano passado, de 2022, dos que caíram, quando o Juventude caiu, voltou para a Série B, e a Série B de 22 que tinha Vasco, que subiram Vasco, Goiás, Bahia e Cruzeiro, aliás, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia, foram os que subiram, né? Foram os que subiram, isso. Então, a Série B de 2022 era uma Série B que tinha esses 4 chamados, não, são grandes clubes, gigantes do futebol brasileiro. Eles subiram.
Então a Série B ficou sem grandes clubes de grande destaque. Quando o Juventude caiu, eu não estaria errado, acho que não estou errado de dizer de que o Juventude, quando caiu lá no final do ano passado para a Série B, havia um consenso de que o Juventude estaria entre os cogitados para voltar para a Série A ao final dessa Série B de 23, por conta de que a competição ficou nivelada. Então, colocar primeiro isso, o Juventude iniciou a Série B, vão me dizer, não, tá vendo, mas o Juventude iniciou mal. Não, eu estou falando antes de iniciar. O Juventude começou a Série B cotado para ser um dos que disputaria o acesso à Série A. Ele voltaria para a Série A. Então, claro, aí iniciou mal, aquela coisa toda, houve os méritos da direção de fazer a correção de rumo, de substituição de treinador. Primeiro tiraram o Celso Rotti, que foi aquela tragédia total. Depois o Pintado, que deu problemas de vestiário lá, enfim, de gestão de grupo. E recompuseram e reformularam onde era possível e necessário, e onde principalmente era possível, né? Acertaram. E o Juventude voltou, então, a uma situação que ele era de direito lá no início da competição. Com toda a história que tem, ele era cotado para voltar para a Série A. Então, ele voltou a ser cotado e agora com convicção, com méritos, e fez por onde voltar a ser cotado. Então, por isso que eu faço esse arrazoado rápido para voltar ao que eu disse, do cavalo encilhado. Então, não é possível que depois de tudo que o Juventude passou e construiu essa possibilidade, ele não usufrua disso. Então, eu acho que as perspectivas são boas, mas o jogo é jogado. É jogado. Não, mas é isso aí, faz parte. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, Joselito Santos. Quando quiser, mudamos a página aí. Tá, só para fechar então do Juventude, nós já vamos falar do próximo jogo que é aqui no estádio Alfredo Jaconi, porque está sendo preparado um grande jogo, é esperado, né, pela direção do Esporte Clube Juventude, o maior público do ano. É esperado casa cheia, sem, como se diz, nenhuma formiguinha entra nada, porque é o último jogo do ano e como a gente já vem aqui, né, conjecturando, Otaviano, antes mesmo que tu falaste, também a gente tem essa expectativa, inclusive nas nossas transmissões, a gente está preparando já a transmissão de sábado para ser o jogo do acesso. Então, claro que tudo depende que o Juventude nos ajude, como se diz, na terça-feira diante do ABC, mas a preparação, tudo, nós estamos nos preparando para o jogo da Ponte Preta, para que seja o jogo do acesso e tem, se Deus quiser, uma grande cobertura neste sábado. Mas a papada tem que ir, né? Então a papada tem que ir e os sócios já fizeram a sua parte, Miguel. Eles esgotaram em poucas horas. Aqueles ingressos extras lá, que tu como sócio pode pegar até 5, eram 5 mil, em pouquíssimas horas todos os sócios acabaram esgotando. Então tem todos os sócios, em torno de mais de 6 mil sócios, não sei se vai todos, né? Mas se forem todos os sócios mais os 5 mil, então a gente já tem um grande público. E tem mais 5 mil. Exatamente. E aí nós temos mais 5 mil para o público em geral, que vai pagar R$10 até sexta-feira ou enquanto durar o lote. Então é uma excelente oportunidade para o torcedor do Juventude pagar R$10. Também o lote é 5 mil. Né? E empurrar o time, né? Claro, torcer terça-feira, obviamente, como o próprio Otaviano falou, um jogo por vez, o jogo é jogado, então tem que se concentrar na partida diante do ABC, porque passa, sim, o jogo do acesso pelo jogo do ABC, de certa forma. Então, primeiro jogo do ABC, mas papada, no sábado, todos os caminhos levam ao Jaconi. Muito bem. Segue o baile aí. Para fechar de Juventude, então, que lugar o Juventude ficou com o final da rodada, Miguel? O Juventude ficou na 4ª colocação com 60 pontos. Quantos times têm 60 pontos? 3. Criciúma, Juventude e Sport Recife. 3 times têm 60 pontos e, como eu disse, até o 9º colocado teria chance. Por quê? Porque a equipe do Guarani tem 56 pontos, tá? 4 pontos da equipe do Juventude. É mais difícil, obviamente. O Mirassol está com 57, o Novo Horizontino hoje, como perdeu, se mantém com 57, Vila Nova 58, o Sport Recife 60, Criciúma 60 e o Atlético Goianiense 61, e o Vitória já subiu, praticamente já está com uma mãozinha na taça, 69 pontos. Eu queria, Brambila e Justo, só para complementar essa questão do Juventude, dizer sobre a Série B, na minha opinião, nós tivemos este ano 2 decepções grandes na Série B. Primeiro, o Ceará.
o Ceará, que era tido no início, e ele estava dentro daquele bolo, incluindo ali o Juventude, os que estão em cima aqui, como um dos cotados para subir para a Série A. Eu, inclusive, colocava o Ceará até pelo grupo de jogadores que a gente conhece que estão lá, enfim, pela folha, uma das maiores folhas salariais da Série B. Então, o Ceará é a primeiríssima decepção. E eu tenho dito isso para amigos do Ceará, que eu tenho, e tenho dito, e eles têm essa concordância. Só que eles, como torcedores, dizem, não, mas o time era ruim. Não, o time não era ruim, o time é bom, o grupo de jogadores é bom, houve algum problema lá. Então, o Ceará, a primeiríssima grande decepção. A segunda é o Sport Recife. Concorda, Juscelito? O Sport Recife, que esteve no G4, eu acho que 60% da competição, no mínimo, estava no G4, né? E apresentou um problema nas últimas 6, 7 rodadas para cá, de problemas com torcida, o elenco se posicionou de maneira equivocada, na minha opinião, naquele episódio do Wagner Love, fazer aquela entrevista e tal, enfim. E aí, então, nós temos essas duas grandíssimas decepções, o Ceará e o Sport Recife. E aí eu incluo, fazendo vezes do advogado do diabo, que se o Juventude, pela circunstância que ele criou, se ele não subir, ele será a terceira grande decepção. E aí, pela situação que o próprio Juventude criou, positivamente. E eu venho falando. O Juventude criou uma situação que, se ele não subir, vai ser uma decepção muito grande. Talvez, claro, para nós vai ser a maior de todas, né? Mas estará entre essas três. O Ceará, o Sport, pela campanha, e o Juventude pela finaleira que ele não soube aproveitar. Mas vamos bater na madeira e esperar e torcer e crer que será positivo. Perfeito. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Juscelito, vamos agora enquadrar a Ser Caxias junto na aterrissagem. Estamos com 40 minutos de programa, praticamente. Sim. Vamos mais 10 minutos e fechamos em 50. O Caxias tem algumas informações bem básicas, porque ele ainda está naquela questão de contrata, rescinde, mais questão de mercado, né? E o Caxias fez uma festa nessa última sexta-feira no Salão Paroquial de Santa Catarina, para os conselheiros do Caxias. Foram entregues algumas camisetas, alguns brindes para o torcedor, para os conselheiros do Caxias. E a informação legal do Caxias, tá? É que ao final da Série D existiam 88 conselheiros, já tem 151. Então teve um aumento bem significativo de conselheiros lá no Caxias. E a meta até o início do gauchão é chegar a 240, 250 conselheiros. Então, esse é o efeito acesso, né? A gente está falando aqui que o Juventude pode retornar a uma Série A e o Caxias conseguiu sair do limbo, sair do inferno, que é a Série D, e agora está numa Série C, e isso já está dando, de certa forma, algum resultado. Vamos, então, para a contratação, né? Na noite mesmo de sexta-feira, durante o evento de comemoração, o presidente Mário Verlang anunciou o 5º reforço do Caxias. A gente falou em CSA, Otaviano, tem mais um jogador do CSA que está vindo para Caxias do Sul, o Robinho, 25 anos, que estava no CSA, jogou com o Gabriel Palhari no começo do ano, foi contratado pelo Caxias, ele tem 1,76 m, e ele já passou por Santa Cruz, depois ele defendeu o América de Pernambuco, Náutico, Goiás, Bragantino, CRB e o Paysandu. Então, além do Robinho, o Caxias já anunciou os zagueiros Denilson e Alisson, o lateral direito Matheus Rocha e o atacante Zé Andrade, e provavelmente na semana que vem o goleiro Vitor Gola será anunciado, ele que defendeu 3 pênaltis lá na Copa Santa Catarina. Então é um jogador aí que o Caxias conta para o ano que vem. E o outro jogador que o Caxias conta é o Augusto Galvão. Caxias também, na mesma noite, Mário Verlang confirmou então que o Augusto Galvão segue no Estádio Centenário no ano de 2024, ele veio por indicação do técnico tcheco, agora na Série D do Campeonato Brasileiro, e o Augusto Galvão segue no Estádio Centenário, Miguel. Muito bem, comenta aí, Otaviano, o que tu acha disso? Eu acho o seguinte, primeiro sobre o Caxias, a questão do equilíbrio e da direção em tratar essa renovação que está sendo feita. Esses dias eu ouvi e li uma entrevista do presidente Verlanger, nessa questão de que a torcida não esperasse grandes contratações, porque o Caxias não vai dar um passo além da sua possibilidade. Então, isso é um fator positivo, porque o Caxias sabe, e os dirigentes que lá estão, que trouxeram o Caxias nesse acesso aí que era necessário e coloca o Caxias numa situação bem melhor em relação ao ano passado e aos anos anteriores, os dirigentes estão conscientes de que o momento não é para loucura.
o momento é positivo e o Caxias sabe que precisa fazer um investimento maior. Essa questão do aumento de conselheiros, ele pode trazer junto um aumento de receita, né? Ele traz junto um aumento de receita. Então, o Caxias, os dirigentes sabem que vão precisar, como a gente diz no ditado popular, colocar a mão no bolso para qualificar o elenco, tem que melhorar. Se a folha era de... falam aí em 350 mil, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, desse grupo desse ano, ela terá que, pelo menos, praticamente dobrar para uma Série C. O aumento é de 50%, pelo que o Mário vai então, vai a 500 mil, mais ou menos, meio milhão. Já é uma folha considerável. Mas é uma folha que o Caxias, eu tenho certeza, sabe que é passível de administração. Então, eu quero ressaltar principalmente isso, a coerência, o equilíbrio e a sensatez dos dirigentes do Caxias de não vender ilusão, em primeiro lugar, para a torcida, quando o presidente diz que não esperem grandes contratações, mas fazer contratações pontuais de jogadores. Esse eu não conheço. Sim, mas é só a gente botar... Existem infinitos exemplos no futebol de jogadores que saíram de um clube e foram para o outro, que eram desconhecidos e se consagraram. Para a gente ficar num único exemplo, aqui do nosso futebol de Caxias do Sul, nós falamos até agora, o Gabriel Talhari, do Juventude. Quando ele chegou no Juventude, a questão de 40 dias, nem 2 meses, a gente ficou assim, Talhari, quem é, não sei o quê. Aí, um jogador que está dando uma resposta extraordinária. Então, jogador de Série C, né, Otaviano? De Série C e que é de Série B, e eu acho que vai continuar e será jogador de Série A no Juventude. Então, o Caxias está fazendo o correto, de maneira tranquila, equilibrada, sem dar um passo além das suas condições. Claro que a gente vai ver só na prática se essa montagem do grupo aí, eu acho que são o quê? 40% de novos que estão chegando, Joselito? Mais ou menos isso? Por enquanto são 5 jogadores que estão, né? E 15 saíram e 12 remanescentes. O Caxias ainda tem que contratar muita gente. Então ele vai contratar mais ou menos 50%. 50% serão novos jogadores. Nós vamos ter que esperar para ver na prática se isso vai dar resultado. Mas a visão dos dirigentes do Caxias está correta. Sem exagero, formar um grupo que seja um grupo que dê uma resposta dentro do que é possível. Aquilo, como a gente disse sobre o Juventude, jogo é jogado. Então, no caso do Caxias, se vai dar certo, tem que esperar começar o gauchão, enfim, mas a gente tem que ser sempre otimista, né? Então, o Caxias, na minha opinião, está agindo bem, montando um grupo dentro da sua realidade financeira, sem vender ilusão e com perspectivas, até porque vai começar uma pré-temporada sempre com antecedência, começa agora no início de dezembro, vai chegar no gauchão já com um time bem ajeitado. Uma cara de time, né? Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola. Nós temos 6 minutos, Joselito Santos. Então tá, para fechar, a gente vai falar rapidinho aqui da dupla Grenal, que teve um final de semana bem trágico. Antes da dupla Grenal, é o Botafogo, é fogo de palha ou não? Metáfora estúpida que eu fiquei ensaiando todo domingo para dizer isso. Olha, eu não acreditava... A criatividade, Brambila, a gente ser criativo é muito importante. Nossa. Eu não acreditava, essa tu foi meu amigo. Obrigado, Otaviano. Por isso que tu é convidado. Mas me parece que sim. Botafogo não... Agora que perdeu a liderança... Não, o Botafogo, na minha avaliação, Joselito e Brambila e caros internautas, na minha avaliação, o Botafogo já perdeu o campeonato. Posso estar dizendo uma besteira de futebol ali na frente, mas na minha opinião já perdeu. Isso. E o Grêmio, com essa derrota para o Corinthians... perdeu a chance hoje. Perdeu a chance. Então, o campeão vai ser ou o Palmeiras ou o Flamengo. Na minha opinião. Não é porque eu estou de verde, né? Eu estou de verde em homenagem ao Juventude, o verde da esperança contra o ABC. Não tem nada a ver com o Palmeiras. Mas eu acho que, para mim, o grande favorito do Brasileirão Série A 2023 passou a ser o Palmeiras. Continua sendo o Palmeiras, né? E foi um final de semana trágico, né? Eu queria embarcar nessa desculpa te interromper, dos fim de semana trágico da dupla Grenal, para dizer que o Juventude é quem pode salvar o final de semana do futebol gaúcho. Porque o Inter levou aquele, como diz lá na minha vacaria, levou um vareio do Palmeiras. Né? Fora o susto, Palmeiras. Fora o susto, né? 3-0 fora o susto. 3 com caixa para mais, como dizem. Para mais. Com caixa para mais. E o Grêmio hoje, por favor, né? Eu assisti quase todo o jogo hoje, o Grêmio com um jogador a mais, desde os 5 ou 6 minutos, quando o zagueiro do Corinthians foi expulso, perdeu o jogo, então não tem explicação, né? E outra coisa, e que é aquele gramado da arena lá do Grêmio, da Oeste, que é aquilo?
Aí o pessoal vem para o interior, aí fala mal do gramado do Jacone, do Centenário. Vamos se criar, vamos organizar o gramado, por exemplo, da Arena, lá da UAS. O que é aquilo, né? É verdade. Ou seja, é a velha lei da selva, né? O maior come o menor, né? E eles ficam tentando... tentando se prevalecer quando o time é pequeno e depois quando acontece o contrário, né, é uma choradeira, é um chororô. Bom, quase que falamos tudo de dupla Grenal de campeonato, né, José? Falta só da tabela. Só da tabela, exatamente. O Grêmio ficou na 3ª colocação com 59 pontos e o Internacional na 13ª com 43. O Internacional vai ter que começar a olhar para a parte de baixo da tabela agora. Quantas rodadas temos ainda? Deixa eu olhar aqui. 5? Quantas Acho tem que são mais? 5, né? 5 rodadas. 5 rodadas, 3, 5, 15. Pois é, pontos. complicado. Deixa eu fazer uma provocação aqui para o nosso querido Zé Teodoro. Cidadão caxiense, aliás, né? Inclusive. Cidadão caxiense. A última vez que eu participei do programa aqui, ele chegou atrasado, estava no dentista, não sei o que, aquela coisa toda. Vocês lembram, né? Aí eu perguntei sobre o Internacional. Você está com medo que o Inter vai cair? Zé Teodoro? Não, o Internacional não vai cair, não. Porque ele tinha razão no que ele disse. Por causa da tabela, tem o Curitiba, tem no não sei quem, o América. Eu ia fazer assim, mas não vou fazer. Não vou fazer isso. É assim, ó. Tufo dos dois. E aí? É assim, ó, tá vendo? Eu poderia fazer assim, mas não vou. Não vou. Em respeito aos nossos internautas, eu não vou fazer assim, ó. Levou um tufo. Abraço, isso aí, parabéns. Aprende, Joselito. Isso é experiência de jornalista. Ó. Eu poderia dizer, mas eu não disse. Eu não disse. Desse jeito. Legal, muito bem. Otaviano Fonseca, mais uma vez, obrigado, como sempre. Até a próxima, meu amigo. Obrigado, Brambila, Joselito, nossa qualificada audiência por dentro da bola, do Sábio Caxias. Estou sempre à disposição. Chamou, beleza. Eu apareço, que é uma grande alegria trocar essas informações com vocês e aprender também. Um grande abraço, muito obrigado. Tamo junto. Joselito, obrigado. Voltamos quarta, isso, né? Isso, quarta-feira vamos falar. Quarta-feira, se Deus quiser, vamos falar da vitória do Juventude e já projetar o jogo de sábado, principalmente, né? E se Deus quiser, será o jogo do acesso. Estou torcendo para isso. Por dentro da bola hoje pelo YouTube, mas também, não é? No Teoria de Tudo, fica por aqui. Nós já voltamos um instante só. Por dentro da bola. Alô, gurizada. Ficamos por aqui, então, com o Teoria de Tudo. Nesta manhã chuvosa de segunda-feira, desejamos para você coragem, né? Coragem, né? Porque é preciso ter bom humor para começar a semana com essa chuvarada que não passa. Obrigado a você, voltamos amanhã. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio